Fala, Vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta. E a pergunta é, um cristão, um crente, pode ter podcast ou pode ter um canal no YouTube? Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe o seu like e venha junto comigo para mais essa reflexão. Eu respondo essa pergunta com outra pergunta. Nos tempos de Jesus, qual era o principal meio de comunicação? Ou seja, o meio de comunicação oficial que eles tinham? Era os pergaminhos, os papiros. Era folha. Então eles pegavam aqueles papiros, eles escreviam uma mensagem com a pena, com a tinta, naquele papiro, eles enrolavam e enviavam para o seu destino. E assim, quando alguém chegava, pegava, abria aquele pergaminho, lia aquele pergaminho, pegava outro pergaminho, escrevia uma resposta e entregava para o mensageiro, e o mensageiro iria até o local para entregar aquela mensagem. E existiam algumas formas de comunicação oficial naquela época. Uma forma era através da oralidade, ou seja, da fala. Você falava para o mensageiro ou para o oráculo entregar uma mensagem, ele viajaria até determinado lugar e lá ele proclamaria em nome daquele que o enviou aquela mensagem. E existia um meio oficial de você entregar a mensagem. O meio de comunicação oficial de você entregar uma mensagem, o meio de comunicação oficial naquela época era o quê? Os pergaminhos. Eram os papiros. Eles escreviam aquela carta com a pena, com a tinta, naquele papiro, enrolava e enviava para o seu destino. Quando chegava no seu destino, a pessoa pegava, lia, pegava outro pergaminho, outro papiro, escrevia a resposta e enviava de novo. Então, o meio de comunicação oficial era através de escrita, era através de cartas, era através de papiro. Eu volto agora para o século XXI e faço a pergunta para você. Qual que é o meio oficial de comunicação hoje, na atualidade? É a internet, é as redes sociais, é as plataformas de mídia digitais. São as plataformas de mídias digitais, aonde alguém grava um vídeo em um lugar do mundo e envia esse vídeo para a plataforma e outra pessoa que está do outro lado do planeta abre esse vídeo em tempo real e começa a assistir. Eu pego meu telefone, digito o número de alguém, ligo para a pessoa pode estar agora no Japão e eu aqui no Brasil. A pessoa atende, seja por chamada de voz ou até mesmo por chamada de vídeo, e a gente se comunica através da internet. Às vezes eu não quero ligar para a pessoa, mas eu posso mandar uma mensagem através do WhatsApp. Então, o meio de comunicação que nós temos hoje é a internet. Se a internet existisse no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, Jesus utilizaria a internet para levar a mensagem dele adiante. Se nós utilizarmos de fatos e de lógica, um pouco, nós entendemos que, por exemplo, a passagem que fala acerca do Apocalipse, que quando Jesus voltar, ele aparecerá em nuvens de glória e todo olho há de ver. Se nós pegarmos e formos ver essa passagem, esse aparecerá em nuvem de glórias e todo olho há de ver, a gente sabe que por a Terra ela ser redonda, e embora haja uma discussão a respeito, não, a Terra é uma abóboda, a Terra é plana, isso é discussão para quem não tem o que fazer. Beleza? Vamos ficar com aquilo que já está cientificamente comprovado, ou melhor, a opinião que faz mais a luz à realidade. Beleza? A Terra redonda, okay? Ou é um geóide. Vamos colocar, a Terra tem uma forma redonda, ok? De uma bola meio que defeituosa, ok? Beleza. Como que o camarada que está aqui no Brasil e de repente Jesus aparece lá no Japão, o cara vai conseguir enxergar? Através da lente das câmeras. Através da lente das câmeras conectado à internet em tempo real, automaticamente as pessoas vão conseguir enxergar esse fenômeno que encerrará o destino da humanidade. Ok? E aqui eu não vou entrar na questão de fé, eu estou trazendo um exemplo prático. Cristão, crente, pode ter canal ou podcast, sim ou não? A resposta é sim. Se Jesus estivesse na Terra hoje, ele utilizaria um canal do YouTube, um podcast para alcançar as pessoas que estão lá do outro lado do planeta. Sem a internet, Jesus ele marcou o nosso calendário. E até hoje nós lemos esse livro aqui, que conta relatos de homens que utilizaram o meio de comunicação da época
para relatar e registrar tudo o que se passava, ou melhor, corrigindo, uma parte do que acontecia em pontos específicos da história ou da existência das pessoas que são mencionadas aqui dentro. Imagine se eles tivessem internet. Porque, por exemplo, você pega um cara como Luva de Pedreiro, ele no interior da Bahia, pai, chutando uma bola esculhambada num travessão, fazendo gol, junto com seu amigo lá, e de repente um vídeo desse cara viraliza e alcança milhões de visualizações numa rede social, e esse camarada se torna um dos influencers mais conhecidos e relevantes no mundo. E o cara, literalmente, ele é simples de tudo, ok? Ele não é um cara que estudou, ele é simples de tudo. Se a internet dá um poder desse para um cara que era literalmente desconhecido, imagine para o Deus que se fez carne. Você acha, logicamente falando, que Jesus e que os discípulos, que o apóstolo Paulo iria ignorar a internet? Ele ia falar, não, eu sou cristão, eu não posso utilizar a internet aqui porque tem algum mal. Qual que é o mal da internet? Ah, é a fama. Rapaz, eu não conheço no planeta um homem mais famoso que, por exemplo, Jesus, velho. Eu não conheço um homem mais famoso que Davi, que o rei Salomão. Até crente e descrente sabe da existência do cara. Ateu, evangélico, católico, outras religiões, já ouviu falar na existência desses homens. Como é que eu vou afirmar perante um fato histórico e comprovado de que o meio de comunicação oficial daquela época era os papiros, eram os pergaminhos, eram as cartas que eram enviadas através daqueles pergaminhos? Como é que eu posso afirmar que um cristão ele não pode ter um canal do YouTube, sendo que a mensagem que ele carrega é a mesma mensagem que está dentro desse livro e que através da comunicação ela conecta pessoas que estão no outro lado do mundo, inclusive através da inteligência artificial que consegue traduzir o que eu estou falando aqui no português, o camarada japonês ele entende na língua dele lá e a vida dele é impactada. Como é que eu não vou utilizar uma ferramenta dessa? De onde que eu posso tirar uma resposta negativa de que um cristão não pode utilizar um canal, um meio de comunicação que amplifica, que é um canhão na mão de um camarada que sabe o que está fazendo para poder alcançar pessoas e propagar a mensagem do reino? Onde que eu tiro que não pode? Nós temos que parar, raciocinar e saber se aquilo que está sendo passado para nós é de fato algo baseado numa opinião pessoal pela falta de conhecimento e ignorância, se está dentro das Sagradas Escrituras, no caso que é o livro em que o cristão ele acredita que é a palavra de Deus, ou simplesmente o camarada está tentando te manipular para te manter na ignorância. E aí alguém pode dizer para mim, não, mas a questão é a fama. De novo, você conhece alguém mais famoso que Davi, que Jesus, que Salomão, que apóstolo Paulo, que apóstolo Pedro, que rainha Esté, que Moisés, respeitado por praticamente as grandes religiões do mundo, por Abraão? Você conhece? Se nós pegarmos a história, por exemplo, de José, alto posto, foi colocado para governar, até hoje é citado como exemplo de superação de vida por crentes e não crentes, religiosos e não religiosos. Como que eu explico esse fato? É claro que nós precisamos compreender quem disse que a fama é algo ruim. Aliás, a própria palavra de Deus fala que você tem que ter a boa fama. É melhor a boa fama do que o melhor unguento. Como que fica diante dessa afirmação que a própria palavra fala? Agora é fato que existem pessoas que o objetivo de vida delas é poder. E aí é que está o problema. Tem pessoas que o objetivo de vida delas é estar no pódio. E elas são classificadas como psicopatas ponerológicas. Ou seja, pessoas que elas vão fazer de tudo para chegar no poder. Porque elas não querem dinheiro. Dinheiro não faz sentido para elas. Elas querem poder. A mente delas funciona em elas estarem em destaque no controle de tudo. E elas não vão medir esforços para chegar no poder e dominar quem elas precisam dominar. O cérebro dela libera dopamina, não quando elas verem milhões, mas quando elas entendem que aquilo é poder. Seja uma chave de uma comunidade, seja a chave de um armazém, seja um posto de liderança numa empresa, seja um cargo em uma força militar, numa força policial. Entende?
seja um chefe de condomínio, ou seja um porteiro-chefe, meu irmão. Tem gente que o objetivo dele é conseguir algum cargo, algum poder, para ele simbolizar uma figura de autoridade e ele poder mandar. Ele quer estar no controle. E tem gente que quer o quê? Quer a fama, porque a fama, de certa forma, traz isso. E aí é que está o problema. Só que, por outro lado, também existem pessoas que não estão nem aí para dinheiro e para fama. Tem pessoas que fazem as coisas não para querer ser famoso, meu irmão. Eu sou um exemplo disso. Eu faço vídeo na internet não é para querer ficar famoso. É para propagar a mensagem que eu carrego. Consequentemente, se eu sei que essa plataforma ela remunera, eu posso e eu enxergo uma possibilidade de sair do sistema CLT, de estar trabalhando 8, 9, 10 horas por dia de madrugada, envelhecendo e me acabando. E eu enxergo o benefício que isso vai me trazer, dando-me tempo, liberdade geográfica e qualidade de vida para me passar mais tempo com a minha família. E continuar propagando a mensagem que eu já propago aqui, estando em um sistema, por exemplo, CLT. Você está entendendo? Nem tudo se baseia a fama. Como, por exemplo, nem todo mundo quer ser rico. Nem todo mundo quer ser milionário. Quando eu resumo simplesmente algo a uma linha de pensamento, eu estou generalizando. E toda generalização é burra. Quando eu olho para alguém que grava vídeo na internet, eu falo, não, quer ser famosa. Quer ser famoso, quer status, quer aparecer. Eu estou sendo idiota. Eu estou sendo ignorante, porque eu estou generalizando. Quando, na verdade, o cara nem estava buscando isso. E acabou o que aconteceu e ele ficou famoso. Aliás, a maioria dos camaradas que ficam famosos acabam progredindo na internet e eles nem tinham essa intenção. Vamos falar de um exemplo claro aqui, hoje o stream mais famoso do Brasil, o famoso Bistecone, né? O camarada gravava vídeo jogando na Twitter por divertimento. É só pesquisar a história do cara, velho. Por diversão, velho. Passar o tempo livre, desestressar ali. Do nada o negócio começou a vingar, filho. Quantos homens de Deus, e eu já ouvi vários relatos acerca disso, presencial, no meio de uma mata fechada, já ouvi testemunho desse, o camarada contar pra mim a história de vida, um senhor dado contando a história de vida dele. O camarada no meio da mata, tudo fechado, debaixo de uma lona, vivendo igual bicho. Simplesmente com rádio velho, todo zoado, tocando as músicas que ele gostava lá, ele vivendo literalmente na miséria. E de repente um pastor, utilizando o meio de comunicação da época, que era o quê? Um rádio. Pastor Davi Miranda, velho. O cara pregando Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma, tal. E de repente ele pregando isso lá na sede dele, um cara no meio do mato, no interior de Santa Catarina, o rádio do cara tocando música, do nada começa a dar interferência no rádio do cara e entra a rádio do Davi Miranda. Pô! E o cara começa a escutar aquilo ali, Jesus cura, Jesus salva. E o cara que odiava a crente, porque nunca tinha ouvido falar, mas achava que era uma coisa ruim, esse camarada começa a falar, esse rádio tá com problema, muda por mais de 3 vezes, e de repente... depois de muita tentativa para poder voltar para o canal de música, a interferência e a frequência do rádio cai sempre na mensagem que o Davi Miranda tá pregando. E de repente ele pregando aquilo ali, Deus converte o coração daquele cara no meio do mato, velho. E o cara decide sair do meio daquele mato, do meio daquela cabana, com a lanterna na mão, com uma criança debaixo do braço e a mulher. E começa a andar pelo meio do mundo e anos depois você encontra com um cara com a vida dele transformada e vários milagres aconteceram na vida desse homem. Como que você me explica isso? Como que você me explica isso? Hoje mesmo, estava num culto. Eu sou cristão pentecostal mesmo. Eu gosto do fogo, do poder, ok? E para você que está aqui no meu canal, já saiba, eu sou um cristão e a Bíblia transformou a minha vida. Pega a visão. Estava num culto. E aí o pregador da noite, ele contou um testemunho. Ou seja, um fato que aconteceu com ele. Ele pregava em São Paulo, na sede da minha comunidade, e através daquela pregação dele, era transmitido online, em espanhol, para as pessoas que estão nas outras nações. E uma família que estava no Paraguai, velho, escutou a pregação e Deus converteu o coração da mulher e do esposo, que o marido tinha sido preso mais de 30 vezes o tamanho da periculosidade do camarada. Como que você me explica isso? Através de um aparelho televisivo. E aí, negão? E aí? É por isso que na palavra de Deus fala que o conhecimento... ele liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ou seja, Cristo. Nós precisamos começar a dar nome para as coisas. Já falava o famoso Augustinho. Nós temos que dar nome para as coisas.
Chamar as coisas pelo seu verdadeiro nome, sem ficar adjetivando ou dando sentido espiritual para as coisas. Não, meu irmão. Se você tem a oportunidade de gravar e a sua mensagem tem o poder de transformar a vida das pessoas, grave. Propague essa mensagem. Não tenha medo, não tenha vergonha. Esteja preparado para as consequências, para sofrer hater, para ser atacado, muitas das vezes para ser odiado de graça, mas não pare, continue. Ninguém paga a sua conta, irmão. Se Deus está te dando esse bote salva-vida, não fique esperando que um cruzeiro vai vir salvar você nessa ilha. É com esse bote salva-vida que você vai chegar na sua casa. É com esse bote que você vai conseguir avistar a terra firme, encontrar o continente. E depois não vai reclamar com Deus. Ah, mas falaram pra mim que não podia, alguém influente. Aí Deus vira pra você e fala, tá, mas foi eu que mandei. Não, onde na minha palavra tá escrito proibido utilizar-se do meio oficial de comunicação para propagar a mensagem do meu evangelho ou também a sua mensagem profissional ou seu estilo de vida. Quem disse isso? O grande problema começa quando a gente entra no ciclo de quebrar princípios e valores, meu irmão. Esse que é o ponto. Quando a gente começa com discurso na tentativa de controlar as massas, e aí você precisa estar atento na tua jornada, eu já deixo o alerta aqui para você. Você precisa estar atento durante a sua jornada de crescimento e desenvolvimento a pessoas que aparecerão no teu caminho com uma suposta direção, com uma suposta mensagem, que essa mensagem traz um sentido emocional, mas que essa pessoa julga ser um sentido espiritual, ou até mesmo uma resposta de Deus para você. Toma cuidado, mano. A Bíblia fala que você tem que verificar. Não confie, verifique. Você tem que verificar. Se Deus ele quer te dar uma resposta, ele vai falar com você. E ele vai falar de maneira clara, sem deixar pontas soltas. Ok? Sem deixar pontas soltas. Então você precisa tomar cuidado, porque nessa jornada de crescimento e desenvolvimento, eu estou aprendendo isso na prática, meu irmão. Vai vir gente falando pra você, olha, toma cuidado, e bota um sentido emocional, às vezes bota um sentido religioso na coisa, pra te fazer parar. Só que se você não tiver bagagem intelectual suficiente e convicção naquilo que você acredita, você vai parar pelo caminho. E se você parar pelo caminho, quantas vidas que através de um vídeo desse aqui estão sendo impactadas e comentando aqui que as vidas delas estão sendo impactadas. Aí você vai deixar de impactar as vidas que está aqui, porque um camarada que não paga as tuas contas, supostamente teve uma orientação para poder passar para você. Com certeza ele teve alguma orientação. Mas essa orientação não era para você e não é Deus que está falando para você, irmão. Quando é Deus, é algo muito específico. É algo direto. Ok? Eu falo disso porque eu vivo isso, pessoal. Eu vivo isso. Beleza? Eu sempre falo de forma incisiva, transmitindo verdade, a verdade que eu vivo. É simples assim. Então toma cuidado com alguns mensageiros, ainda que esse camarada tenha poder de influência, ainda que ele esteja em local de destaque, cuidado. E principalmente, se está no meio de uma galera, toma cuidado. Nem tudo que sai de uma pessoa influente, ou de uma pessoa muitas vezes inteligente, ou que tem o poder da oratória, é para você e você deve acatar como verdade, meu irmão. Entendeu? Porque, aliás, a fala, a oratória é uma arma, uma das maiores armas de controle de massa. Aliás, abrindo um parênteses aqui, é por isso que a política do nosso país está do jeito que está. Nós cristãos não devemos adentrar na política, mas os princípios e valores da palavra têm que abarcar as crianças para que elas vivam debaixo de princípios e valores, porque elas serão os futuros políticos. Ou seja, o camarada ele pode não ser cristão nem nada, mas ele tem princípios e valores que ele aprendeu no lar dele, de que roubar é errado, que matar é errado, que adulterar é errado. E, consequentemente, quando ele chega lá, ele vai ser norteado pelos princípios que está aqui dentro para tomar as decisões. O grande problema é quando a gente vira as costas para ambientes a qual nós deveríamos estar influenciando, e aí a gente deixa na mão dos camaradas que não têm princípios nem valores. E aí tá essa bagunça do jeito que tá. A mesma coisa aqui na internet. Se as pessoas que carregam uma mensagem poderosa de transformação, de propagação do bem, param de propagar a mensagem na internet e deixam apenas os tolos, os ignorantes, os imbecis, os camaradas que só prezam por entretenimento, por um monte de bobagem, por pornografia, por um monte de lixo e porcaria, tomarem conta das redes, o que será da futura geração? Aliás, em uma das matérias do jornalismo fala que a mídia ela é o quarto poder.
E a mídia hoje é o quê? Internet, irmão. Agora imagine um monte de imbecil na internet dando opinião, que aliás não está muito longe de acontecer, a gente vê. Imagine um monte de ignorante em todas as áreas da vida. Eu sou um ignorante em várias as áreas da vida, mas não em todas. E é justamente por eu ser um ignorante em várias as áreas do saber que eu estou entrando no caminho do conhecimento para deixar de ser. Só que existem pessoas que estão na classificação de tolas, e a Bíblia Sagrada fala que o tolo ele odeia o conhecimento. Ele não quer saber de aprender. Ele acha que o conhecimento que ele possui, ou seja, que a ignorância que ele tem, é suficiente. E não é. Mas ele defende aquela verdade veementemente e odeia as pessoas que expressam a verdade e destilam conhecimento. Esse que é o problema. Então imagine se a gente deixa na mão dessa galera. Na mão do cara que só quer fazer bagunça, que só posta pornografia, que só posta esculhambação. E aí a gente entra dentro do nosso casulo e vai viver, muitas das vezes, dependendo desses caras, sendo impactados dentro da nossa própria casa, porque a gente foi omisso em abrir uma câmera, ligar o microfone e falar a mensagem para alcançar aquele jovem que estava na boca de fumo perdido, com a mensagem de que Jesus pode transformar a vida do camarada. E aí? Tem que parar, tem que raciocinar, tem que ver quem está falando para você, se faz sentido, se encaixa no teu contexto. Hoje, eu falo isso porque isso aconteceu comigo hoje. Hoje eu poderia estar vindo aqui para vocês e gravar um vídeo. Ó, galera, a partir de hoje não vou gravar mais. Não vou me manifestar mais nas redes sociais. Porque eu recebi uma orientação de alguém. E aí eu poderia julgar espiritual. Eu poderia julgar dizendo que foi Deus, quando Deus não tem nada a ver com isso. Quando foi uma opinião particular de uma pessoa que não me conhece, não sabe do contexto, não sabe dos resultados. E aí eu chego aqui e falo, galera, não vou mais gravar, tá tudo certo, começou a dar resultado, mas infelizmente Deus falou pra mim que não é pra mim gravar, e Deus não tem nada a ver com isso. E aí? Como é que fica? Eu poderia parar de gravar porque os camaradas estavam me xingando nos comentários porque eu tô falando de Bíblia, por exemplo, os ateu coxinha. E aí? Como é que fica? Meu irmão, se você tem medo de opinião alheia, velho, não se exponha, não se exponha. Agora saiba, vergonha não paga conta e opinião alheia também não, irmão. Se você ficar se importando com a opinião dos outros, você nunca vai sair do lugar. Eu não tô nem aí. Eu não tô preocupado, não. Não estou preocupado. Não me venha com essa conversa de, não estou preocupado. Negão aqui não tá preocupado. Entendeu? A gente sabe onde a gente tá chegando. Eu não tô aqui por, deu tantas visualizações, deu tantos likes. Não, eu tô aqui porque eu sei da jornada que eu estou construindo e eu vou continuar. Eu sei das pessoas que estão sendo impactadas. Há 3 meses atrás, era 5 visualizações. Agora é 100, é 500, é 1.000. Já chegou a 27 mil. Entende? E a maioria são de pessoas que estão tendo a vida transformada. Como que eu vou parar? Não posso parar. E aqui fica uma lição. Se não te derem oportunidade no mundo presencial, no mundo real, vá para o mundo virtual, que lá você tem oportunidade. Como assim, Micael? Tá cheio de gente, meu irmão, que tá mudando a vida através da internet porque não conseguem oportunidade real nesse mundo físico aqui. Seja no seu emprego, seja na sua casa, seja no ambiente, seja na sua comunidade, seja exercendo o ofício na religião que você faz parte. Tá cheio de gente. E pessoas que têm o chamado para aquilo, mas não recebem a oportunidade devida. E aí, quando vai para o mundo virtual, impacta muito mais a vida das pessoas que estão longe, com maior poder de alcance do que se ele estivesse preso a um local fixo. Tem muita gente que não está pronto para essa conversa. Tem muita gente que não está pronto para essa conversa. Não pare, não desista, meu irmão. Vá para cima. Vá para cima, não pare. Esteja pronto para ser bombardeado com um canhão poderoso que os camaradas vai metralhar mesmo. Vai xingar. Só que a internet não é terra sem lei. Trouxe meu amigo aqui, Joel, para falar no podcast acerca disso, já postei no canal, ok? Quais são os direitos dos cidadãos? A internet não é terra sem lei. Então, às vezes, as pessoas podem estar cometendo crime contra você e você tem a lei a seu favor, ok? Só que você também tem que estar preparado para haver discordâncias das pessoas a seu respeito. E tá tudo certo. É engajamento. É engajamento, é poder de alcance. Tá alcançando mais gente. Então, fica aqui claro a minha mensagem. O cristão, ele não pode, ele deve utilizar das redes sociais para impactar vidas,
para transformar o ambiente, para impactar a vida de pessoas. Se você fazer o cálculo lógico, racional, e ver os prós e os contras de você abrir a câmera e gravar, você vai ver que os prós são muito mais do que os contras. Os benefícios são muito maior do que os prejuízos. Eu garanto isso para você, ok? Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos e venha fazer parte da nossa comunidade. E para mim, e para nós todos que estamos aqui nessa comunidade, é uma honra receber a sua presença, receber o seu apoio. Muito obrigado, até o próximo vídeo, Deus abençoe e tamo junto, vasos.